Boa noite a todos, pois é para mim muito gratificante estar hoje convosco, já não estou há um tempito, por várias circunstâncias, mas não propriamente das curas espirituais, mas que elas funcionam. Eu trago hoje um tema que, digamos assim, toda a gente já sabe, toda a gente já ouviu, a maior parte já deu passos, mas é bom que a gente tenha consciência de que o avanço da ciência, particularmente no que respeita à medicina, vai permitindo que nós passemos a mensagem espírita de uma forma mais atual e mais profunda, porque nós vemos hoje, por exemplo, os nossos irmãos do Reiki, não é? Que é uma técnica, um trabalho com uma faceta espiritual, mas não só espiritual, ter entrada nos hospitais, ou ter entrada em instituições de saúde, também terem escritórios, terem consultórios. E nós, movimento espírita, estamos um pouco distanciados disso. E é a altura, quando se fala muito em medicina e espiritualidade, que nós tomarmos a bandeira do conhecimento e a bandeira, digamos assim, da racionalidade das coisas e não termos medo nenhum de enfrentar ventos e coriscos que certamente, quando fala de espiritismo, atacam fortemente, embora nós saibamos que ninguém atira pedras à fruta podre. E, portanto, naturalmente que se somos os alvos privilegiados desses ataques, às vezes sem conhecimento e sem cultura, é porque talvez possamos apresentar alguns problemas e provavelmente podemos apresentar situações bem evidentes e cultas para combater determinados preconceitos e também determinados hábitos que os séculos fizeram tornar rotina aos cristãos e, curiosamente, também aos espíritas, porque, sendo Kardec um especialista no magnetismo, antes de ser espírita, não é? Ele introduziu no espiritismo o magnetismo e abandonou as suas, digamos assim, os exercícios de magnetismo, o trabalho de magnetismo exterior, e passou a integrar tudo na doutrina espírita e no espiritismo, num tratado fantástico que é o Livro dos Médiuns, onde ele explica muito profundamente isso. Há aspectos que nós temos estudado ultimamente e nos temos debruçado, que são exatamente esses aspectos reais. Quando nós tomamos nota de que um cientista japonês conseguiu fotografar a água e que, na fotografia da água, perante situações diversas, como a oração, a concentração mental, etc., constatou as alterações moleculares da água e mostrou mesmo por fotografias como é que as moléculas se integravam, se juntavam quando o amor funcionava. Nós temos em mãos uma verdade tão extraordinária que é, se o corpo humano é constituído 2/3 por água, imagina se nós conseguirmos projetar energia de amor sobre a água do corpo humano, como é que a pessoa não se sentirá depois do passo? Se souber. Porque se não souber, pode ser um saco que fixa as coisas, pode ser um saco roto, que deixa que tudo se perca. Então esta visão, digamos assim, um pouco científica daquilo que nós fazemos, o passo magnético, poderíamos depois também fazer, estava um seminário, aquilo que é o trabalho mediúnico, ou aquilo que é a água fluidificada. Imagina, se nós conseguirmos saber, aqueles que damos o passo, aqueles que fazemos a fluidoterapia, saber o que fazemos e como e porquê, seguramente que há uma potenciação das energias e, naturalmente, é mais forte aquilo que a gente dá. Mas se quem recebe não perceber isso, ele pode neutralizar e tudo se perde e nada recebe. Então nós, de facto, analisamos o passe e, nesta perspectiva, nós precisamos saber primeiro as doenças, porque, quer dizer, será que temos alguma coisa a ver com as doenças físicas? Há pessoas, até companheiros nossos, irmãos, é física, é para o médico, pronto, não temos nada a ver com isso.
nem está correta esta posição, nem está correta aquela posição que diz que, não, isto é espiritual, não tem nada que ir ao médico. Nós temos que ter o equilíbrio no meio disto tudo e perceber exatamente que nós não fazemos milagres. Jesus não curou toda a gente, ou curou alguns, e curou de várias maneiras, naturalmente física e espiritualmente. E, portanto, nós só temos que ir beber essas realidades à história do cristianismo e não nos deixarmos, enfim, avassalar pela rotina. É assim porque é assim e acabou. Eu vou-lhe dar o passe, mas eu não sei o que isso é, não interessa. Ou não tem corrente, não recebe. Então nós precisamos de, aqueles que trabalhamos e aqueles que buscamos a ajuda na Casa Espírita, precisam saber o que é isso do passe. Como também precisam de saber o que é isso do trabalho mediúnico. Kardec, na pergunta 935, vão ser de outra maneira. Os espíritos, na pergunta 935, respondem a Kardec que o trabalho mediúnico é a ocasião em que nós podemos constatar que os nossos familiares encarnados não esqueceram de nós. Mas também que os nossos familiares encarnados podem verificar que nós, os encarnados, não nos esquecemos deles. Pergunta 935 do Livro dos Espíritos. Há companheiros nossos que rasgaram essa página. E então, trabalhos mediúnicos é uma coisa muito secreta, porque pode haver perturbação, porque pode haver não sei o quê. Quando Jesus, quando se tratou de falar com os espíritos, falou em público. Jesus falou sempre em público. Falou com a autoridade moral que tinha. Mas o que trata hoje não é propriamente falar dos espíritos, mas falar do passe, que também é verdade. Quando a energia nossa é forte, é positiva, até os espíritos se afastam. Quando Jesus mandou os 72 da Galileia, ou depois os 500, quando voltaram, eles disseram, Senhor, até os espíritos impuros se subjugaram em teu nome. Porque eles falavam em nome de Jesus. E Jesus falava em nome do Pai. Em nome do meu Pai, sai, eu te ordeno. Então é esta questão que a gente tem que perceber muito rapidamente nestes problemas das doenças, não é? Doenças, eu me mexi no cliente errado. Doenças físicas, que podem ser hereditárias ou congénitas, doenças adquiridas ao longo da vida, em resultado de abusos, de repetição de hábitos, mas também de doenças que são congénitas, porque elas estão latentes nos genes e só no momento próprio despontam. Ou só no momento próprio, por abuso ou por repetição dos erros, nós fazemos com que elas acordem. Se eu fumei durante 10 anos e causei algum dano no meu corpo, são os 10 mandamentos, não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma. Se eu fiz, tenho que rejeitar esses anos. Mas não pode ser uma vida inteira. E, portanto, são só 10 anos de erro. Eu só vou estar com as consequências de 10 anos. Mas noutras vidas anteriores também houve mais 10 anos e mais 10 anos. Mais 10 anos. No somatório pode dar uma vida inteira. Mas não é obrigatório. Quando a gente paga, apaga. A gente tem aquilo que é a consciência, ou tem no perispírito, ou tem gravado nesse disco fabuloso, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente não fez e devia ter feito. Quando nós resgatarmos esse erro, pagarmos essa dívida, nós apagamos esse ficheiro do nosso disco. Então é muito importante a gente perceber que há vários tipos de doenças, e inclusivamente doenças que são físicas e que são espirituais, doenças mistas. Pode acontecer que a pessoa esteja perturbada espiritualmente, mas não tenha nada físico. Pode acontecer que a pessoa tenha alguma coisa física, algum problema físico, e naturalmente, quando tem algum problema físico, também deverá ter influenciação espiritual. Quer dizer, quando é espiritual pode não ter físico, mas com o tempo pode transmitir-se ao corpo a doença, mas quando é só físico, não é só físico, porque aproveitam-se logo, quando a gente sai em baixo, aproveitam-se logo para carregar em nós. Portanto, quando é físico, naturalmente que poderá acontecer que também se possa refletir o aspecto espiritual. É claro que nas doenças espirituais, os médicos dizem assim, neurose, psicose, esquizofrenia. São os 3 patamares, não é? Neurose, psicose, esquizofrenia. Eu hoje reconheço uma coisa que é importante que os espíritas reconheçamos também. Por que é que a gente fala psicose, psicoterapia, psicologia e tudo isso? Por que é que a gente fala? Fala porque há cursos universitários que tratam disso.
Mas nós, espíritas, sabemos, ou devemos saber, que psique é uma palavra grega que quer dizer espírito. Quando os gregos traduziram ao grego o Evangelho de Jesus, a palavra que utilizaram para falar de espírito, que é como o vento, sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, a palavra que usaram foi psique. Ora, mas não senhora, é espírito. Quer dizer, não convém. Assim como, quando tentaram traduzir a Boa Nova de Jesus, eles usaram a palavra Evangelium, que nós depois traduzimos ao português, ao espanhol, ao inglês, não é? Evangelho. Mas o Evangelho é a Boa Nova de Jesus. O Evangelho não é as notícias que os evangelistas trouxeram, que não sei o que escreveram. Jesus não escreveu nada. O Evangelho é a Boa Nova que ele trouxe. E qual é o conteúdo da Boa Nova? Isso é que é importante que nós saibamos. Mas lá fora, nas universidades, nas sociedades, fala-se assim, psicologia e psiquiatria e não sei o quê. Pois claro, como é que eles podem falar em alguma coisa que é de Deus, como Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Como é que uma coisa que é de Deus e é tratada como sendo de César, como é que isso pode funcionar? Só pode funcionar com psicologia, não sei o que e tal. Mas os espíritas sabemos que quando a pessoa tem um problema psicológico, tem um problema espiritual. Porque psique é espírito. Então é uma alteração ao nível do espírito. Mas a seguir a esta perturbação do nível espiritual, pode haver reflexos no corpo físico? Pode. Porque água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, diz o povo. E como ali o pica-miolos, que eu às vezes digo, quer dizer, está ali o fulano daquele lado, não podes, não prestas, não queres, não sai, não vais conseguir. E isso vai se instalando na nossa mente, através da glândula pineal, e chega a uma altura que a gente já não sabe se é nosso ou não é nosso. E pensamos que é nosso. Poderíamos quase dizer, quando somos nós a estar doentes, os nossos espíritos, então pronto, é um problema psicológico. Quer dizer, é um problema espiritual meu. Mas quando é alguém que está ao meu lado, ali a sanar, a ter sempre aquela ideia na minha cabeça, são terceiros. Não é psicológico, como é entendido hoje, é exterior a mim, é exterior a nós, e, portanto, é na área da psicologia dos outros. Não, é uma afetação do espírito que somos e que, muitas vezes, recorda aquilo que fez no passado e, portanto, sofre as consequências e as respectivas injunções. Então, nós temos aqui, na referência das neuropsicoses, depois há aqui umas variações, as psicoses maníaco-depressivas, não é? Da esquizofrenia ou, simplesmente, englobando tudo, depressão. Agora a televisão devia dar lá uma coisa. Como se fala em bom português? Há lá uma coisa dessas no primeiro canal. Assim, como se fala em bom português? E em bom português devia dizer assim, depressão. Ali está pressões. Depressões. É uma palavra composta. É a pressão de alguém. Pode ser minha. Então eu sofro uma pressão consciencial. Eu tenho remorso, eu estou arrependido, eu não devia fazer, eu batalho, aquele marca na minha cabeça, minha, que me arrependo daquilo que eu fiz, não devia ter feito. Então sou debaixo de uma pressão consciencial minha. Mas esta pressão pode ser de outros. Fizeste, mas vais pagar. Enquanto eu não te acertar o passo, eu não descanso. E vou-me vingar. É uma ação exterior. Então eu estou debaixo de uma pressão mental de outrem. Então as depressões são isso mesmo. As depressões são isso mesmo. São a gente estar debaixo da pressão e depois carrega no botão errado. Não é? As depressões são isso mesmo. Quer dizer, são ações de dependência mental. Mas os espíritos, somos os espíritos culpados da morada aberta, do cofre aberto, mas não sei o quê. Nós somos os culpados disso. E porquê? Porque, como houve uma altura em que se dizia que os espíritos, ou melhor, os médios incorporavam, quer dizer, metiam dentro de si, ou prometiam que entrasse dentro de si os espíritos, então se entravam, alguma coisa, alguma porta havia para eles entrarem. Logo, né? Logo, os leigos, os que não percebiam nada do assunto, então se entram por ali, deixa fechar a porta, deixa fechar a morada. O cofre é muito mais importante, não é? Porque é uma riqueza grande que a gente tem aqui guardada, devia ter. Então é verdade que não incorporam coisa nenhuma. A gente sabe que os espíritos incorporam, não é? Incorporam. E o incorporar é tomar conta
por fora. Nós encarnamos e incorporamos nós, espíritos, que somos o nosso corpo. Não entramos nós dentro dele, como é que os outros vão de entrar? Então são estas utilizações descabidas e até de alguma forma que não são corretas, que levam que haja muitas interpretações fora e até às vezes haja uma reação contrária àquilo que nós mais ou menos fazemos, segundo dizem, porque em boa verdade as pessoas falam daquilo que não conhecem. Eu digo a alguns irmãos sacerdotes, eu falo do catolicismo, fui 30 anos católico. Vocês falam de espiritismo, não percebem nada do que falam. Não sabem do que é que estão a falar, não conhecem o espiritismo. Então a gente só deve falar daquilo que conhece, daquilo que sabe. Também é verdade que somos culpados, porquê? Porque a gente cala-se muito bem calado e não divulga aquilo que sabe. Não divulga aquilo que nós, em que acreditamos, não é? Não damos testemunho, como Jesus nos convidou a fazer. Dar testemunho de Jesus diante dos homens, para que Ele possa dar testemunho de nós diante de Deus. Problemas espirituais, problemas espirituais desta conversa, não? Problemas espirituais que designamos por obsessões simples, neuroses. Obsessões por fascinação, psicoses. E subjugações, que chamam ali esquizofrenia, o resto são variantes, não é? As psicoses maníaco-depressivas. Tem a mania que tem uma depressão. Essa é simples. Olha, que tem a mania que tem uma depressão. Então, um fulano maníaco-depressivo. Só tem depressões, umas atrás das outras e por aí adiante. Mas há aqui umas variações. Bipolar. Não é? Bipolar. Bipolar quer dizer que está no Polo Norte e no Polo Sul. Não é? Quer dizer, bipolar porquê? O tal de Fernando Pessoa, coitadito, era tetrapolar. Quer dizer, tinha lá aquela malta, não é? Os heterónimos, que é chique. É chique os heterónimos. Agora descobriram, nos últimos 20 anos, que são centenas de heterónimos. Cagando a confusão. O homem tinha um heterónimo às 9 da manhã, ia tomar um café, chegava à casa e tinha outro heterónimo, que ele guardou muito bem guardado, porque não os publicava, não é? E agora uma grande confusão, porque a arca que abriram tem centenas de textos literários de personalidades diversas, diferentes. E agora é que fica muito difícil dizer que são heterónimos. Quando podiam muito facilmente ouvir aquilo que ele disse, que era médium, que era semi-espírita, né? Porque era atrasador das reuniões onde entrava e tal. Mas não, agora médium é maluco. É maluco, chamaram-no muitas vezes, não é? Agora foi considerado o maior poeta a nível mundial do século XX, Fernando Pessoa. Porquê? Porque ele inventava, por exemplo, uma personagem que era Ricardo Reis, que escrevia melhor do que ele. Ele só não deixou o segredo, porque isso era uma maravilha para os nossos estudantes, já repararam? Havia ali um checklist e o estudante fazia aquilo e escrevia melhor no exame que escrevia normalmente. Ficava tudo bem contente. Porquê? Porque não quiseram dizer que ele era espírita e que frequentava um centro espírita em Lisboa. Não quiseram, que isso era uma aberração. Agora, metia-se com essa gente esquisita, não é? Que mata galinhas pretas e corta o pescoço, não sei o quê. Porque é a ideia que passa e que nós calamos muito bem calados e não pomos ordem na questão. Então, esta situação, desta classificação, não é? Precisa, de facto, de ser desmontada para nós não andarmos agora... mas é neurose. Como é que o profissional que recebe no seu consultório alguém que lhe vai pagar numa consulta X vai dizer que é espiritual? Se vai dizer que é espiritual, está a perceber mal, porque a César é o que é de César. Se vai levar dinheiro, e se vai receitar medicação, e se vai não sei o quê, é de César. E por isso é que nós vemos tanta gente a ser medicada durante tantos anos e a não se resolver nada. Porque não há medicação para o espírito, a não ser medicação espiritual. Essa é que é fundamental a gente perceber qual é. Que é para depois não andar, às vezes, a explicar coisas que não têm explicação. Porque não têm explicação. Os cientistas na área da física quântica, que há aí uma reportagem extraordinária por 13 cientistas de várias PhDs, de várias culturas e de várias profissões, chegaram à conclusão, depois de vasculharem as depressões por todo o cérebro, andarem à procura de quem é que estava ali na cabeça para interpretar aquilo que a gente vê, né? A gente olha para ali, está ali um projetor de vídeo. O que é que cá dentro da cabeça está que interpreta? Aqui não é um projetor de vídeo. E eles fizeram uma investigação profunda para saber onde estava dentro da cabeça
o órgão, sei lá o que fosse, que interpretava aquilo, não é um cão, aquilo é um projetor de vídeo. E eles afirmaram que vasculharam tudo, procuraram tudo, não encontraram um tal de observador. Concluíram, todos, que só podia ser o espírito. Eles concluíram, cientistas, 13 que participaram nesse trabalho. E nós, espíritas, calamos, não usamos isto, está aqui, faz favor, veja. Porque Jesus fez e aconteceu. A mim disseram uma vez, até um familiar, que eu dizia assim, por que os padres não casam? Não podem casar, porque os apóstolos também não eram casados. É assim, não é mentira. É mentira, é. Porque se Jesus curou a sogra de Pedro, sogra é sogra. É em qualquer parte do mundo. É a mãe do marido ou da mulher, conforme a posição em que a gente o analisa. Portanto, Jesus curou a sogra, Pedro era casado. E se alguém souber alguma coisinha de história, sabe que foi o Concílio de Trento, em 1510, que decretou essa conversa de não casarem. Assim como assim nós, que andamos nessas paragens, íamos casando. Não havia responsabilidade de um só. Então ia variando aqui, ali, lá, que era muito mais fácil, muito melhor. Mas temos que assumir isso, não é assim? E eles, essa malandragem, casar. Não, éramos nós. Os espíritas temos consciência disso. Temos consciência que aquilo que acreditamos no centro da reencarnação fomos nós. Não foram os outros, fomos nós. Então, toda a moléstia, toda a doença física, toda essa projetor e tal, que é uma grande confusão. Já não vou lá. Toda a moléstia, não vou carregar no botãozinho vermelho, desculpem lá, não vou. Toda a moléstia, toda a doença física tem antecedentes espirituais. Isto está mais ou menos provado. Não, é genético ou hereditário. E quem mexe nos genes? Mas veja, numa ejaculação são trilhões de células masculinas espermatozoides que são lançadas na corrida maratona para atingirem o óvulo. São trilhões. Mas porquê é que não são os mais aptos magneticamente? Aqueles que têm maior energia que atingem primeiro o óvulo. E às vezes são aqueles mancos que vão ali, como eu, não é? Vão ali a mancar mais devagarinho e tal, e depois chegam e são os primeiros. Porque somos nós que potenciamos magneticamente. A gente precisa de um corpo X com estas características para deixar nele os erros do nosso passado. Então somos nós que, com a colaboração de todos aqueles que trabalham em engenharia genética no mundo espiritual, que potenciamos porque é que é o 35º ou o 60º, para aí adiante, óvulo que matura? Dentro dos cerca de 400 óvulos que 2 ovários de início têm nas mulheres, porque é que há de ser aquele que é um que está ali escondidinho que vai maturar? Porquê? Porque isto é tudo potenciado, é tudo comandado pela engenharia do mundo superior, que vai dizer que este óvulo está em condições de ser fecundado por este espermatozoide que vai conduzir a um corpo próprio para quem vai reencarnar, saldar as suas dívidas. Então é a nossa vibração magnética, eletromagnética, química, por aí adiante, que vai acionar. Com certeza que o mundo espiritual tem a sua responsabilidade também comandar, também orientar todo este processo. Porque podíamos até enganar, falhar. A gente podia tossir e lá ia outro espermatozoide que não é aquele. Lá ia mais à frente. Então, as causas das doenças mais mortíferas, como são o cancro e as doenças cardiovasculares, surgem como consequência do stress. Esta demonstração é feita por equipas de cientistas que aqui já há uns 30 anos, provavelmente, fizeram essa experiência numas povoações ali entre a Alemanha e a Holanda, salvo erro, e constataram naquela povoação que as pessoas com mais stress, com mais ansiedade, com mais, enfim, revolta, mais nervosas, tinham mais propensão a encontrar estas doenças. O cancro resulta, vamos falar espiritualmente, resulta na concentração de ectoplasma que a gente não cede. Hoje está mais ou menos provado que se, por exemplo, o canceroso estiver a tratar outro canceroso,
cedendo o seu ectoplasma nessa área, vai se libertar daquele que poderia ficar ali enquistado e produzir ou provocar o crescimento de células de uma forma normal. Hoje sabe-se que, por exemplo, uma senhora na menopausa, que é uma fase em que, de facto, há hormônios que começam a não ser gerados ou começam a ser gerados em maior número. Se esta senhora na menopausa, a pessoa diz, estou na menopausa, eu não posso ajudar, não sei o quê e tal, mas se ela der o passe a uma grávida ou a um bebê, ela dá esse ectoplasma da vida e liberta-se do seu próprio ectoplasma, que se concentra e que provoca aquele descontrole que há nessa fase da menopausa. E muitas outras coisas que hoje está a descobrir isso, na relação entre a medicina, aquilo que é do corpo e aquilo que é do espírito. Então nós precisamos de ter consciência, nós precisamos ter consciência, às vezes para não darmos um conselho que não está correto. Eu estou com 38 de febre, eu não posso dar um passe. Mas porquê? Estou com 38 de febre. Eu não quero. Porque há pessoas com 40 de febre. Então, se eu tenho só 38, vou dividir esta conversa, quer dizer, deixa-me lá dar um bocadito, pode ser que o outro perca. E é curioso que há casos muito concretos de pessoas, mesmo com febre, que dando o passe, não estando com aquela preguicita aguda, não posso, aquela desculpa, aquele desculpismo permanente, se forem dar um passe, até lhe passa a febre. E porquê que passa a febre? Passa a febre porque vai dar energias que normalmente estão a reter determinadas alterações físicas na pessoa que pretensamente está doente. Eu recordo-me que o Divaldo dizia assim uma vez para a Joana, eu não vou hoje ao trabalho. Não. Mas porquê que não vai? Dizia a Joana, eu estou doente, estou com 37,5 de febre. Está bem, então olha, fica aí que eu vou. E ele conta que a Joana diz, fica aí, então fica, eu vou. Mas ele ficou com medo, se calhar, e foi correr também atrás da Joana para o trabalho. Porque é evidente que se a gente está, por exemplo, com um problema infeccioso ou com uma doença qualquer dessa área que pode transmitir, tem que haver algum cuidado. Tem que haver algum cuidado. Agora, uma febrezita de lana caprina, que às vezes... Mas a gente arranja sempre uma desculpa. É a mesma desculpa que a pessoa está para ir para o trabalho, de repente batem a porta, venha beber um copo. Amigo, venha beber um copo. E a gente, pronto, lá está tudo estragado. Eu bem tinha que ir ao centro, agora não posso, que vem este... Quando a pessoa diz assim, ainda bem que vieste ver um copo. Eu bebo água, tu bebes vinho. Mas esperas aí até eu ouvir do centro. Quando eu vier, a gente bebe. Não, tem que ser já. Não tem que ser já, não. Bem, cá estão amanhã, amanhã eu dou-te um chá. Um chá de videira, não pode ser. Mas a pessoa não, tem que ser ali. E muitas vezes tem que ser para perturbar os compromissos que nós assumimos. Mas nós não somos capazes de dizer assim, desculpa lá, tenho que ir, é um compromisso meu. Se quiser esperar a ver a televisão, as telenovelas, espera aí, que depois a gente bebe aí um chá quando ele vier. Mas não, a gente está sempre uma desculpa para não ir, ou por isto, ou por aquilo. Embora às vezes tenha que ter cuidado, porque, para não desarmorizar. Porque é que Paulo, na constituição das igrejas primitivas, só as constituía quando era o casal? Ele foi à Grécia tentar abrir uma igreja, não conseguiu, porque só arranjou um elemento, não arranjou os dois do casal. Exatamente para evitar esta coisa, não é? Depois vais sempre ao centro, sempre ao centro, sempre ao centro. E depois, tu nunca vais. Então, esta situação que a gente tem que analisar para podermos perceber aquilo que nós vamos depois tratar. A relação entre a doença física e espiritual e doença espiritual e física. Quer dizer, quando é física, pode ter um agravamento espiritual, não é? Quando a gente sai em baixo é que nos carregam mais, não é? Mas espiritual não quer dizer que tenha também físico. Se precaver, não vai ter. Há uma situação, por exemplo, na máquina Kirlian, que nós não podemos usar, mas a máquina Kirlian que fotografa a aura, o campo magnético, permite saber o quê? Permite saber, pelo contorno energético, chamam-na aura, pelo nosso contorno energético, se nós estamos em vias de adquirir uma doença ou não. Porque quando o contorno energético começa a sofrer uma ruptura, um rompimento, ali estará para nascer uma doença física, que à medida que vai cortando, quando bate no corpo, passa a doença. E isso pode surgir de quê? De um encosto, entre aspas, desculpem lá, de uma aproximação de um irmão que tenha desencarnado com determinada doença.
ao encostar-se a nós, e isto há provas até nas radiografias, nas ecografias e por exemplo, há provas que às vezes elas apanham, as máquinas apanham as doenças, os problemas dos desencarnados que andam com o paciente. E então, a gente também tem que perceber isso. Porque às vezes vão ao médico, não tem nada, mas pode vir a ter. Se não houver aquilo que normalmente nós aconselhamos, que é o passe. Porque o passe é uma reposição do campo energético. Então pode, claro, o passe, mas com cuidado, que já vamos ver, alimentar, etc., não só nossos, mas também daqueles que precisam de ajuda. Dos chamados pacientes, que às vezes dizem, poxa, é preciso ter paciência para aturar estes espíritas. Não é? Porque querem logo a coisa logo certa, logo no dia seguinte, querem já ficar bons, mas têm que esperar. Têm que esperar. Quando estiverem agora, calam-me, está bem? A relação entre os genes e a sua escolha no processo reencarnatório. Há pessoas que, às vezes, nós pensamos assim, coitada desta criança, mongoloide, coitada, enfim, que às vezes esquizofrénica, coitada, asma, coitada. Mas nós espíritas sabemos que ninguém é coitado. Que todos estamos a receber de volta o que semeamos. E que, se conseguirmos que a colheita seja boa, vamos o libertar. Particularmente, vamos arrancar o galracho que está no meio das boas sementes. Que é esse trabalho que a gente tem que fazer no sacrifício, no trabalho de mudança interior, de reforma íntima e por aí dentro. Portanto, na medicação, não é? Para doenças físicas, medicamentos, remédios, soluções físicas. Para doenças, problemas espirituais, há que usar também medicação espiritual. E quando o corpo está já cansado, quando as células, particularmente os neurónios, estão cansados, também pode haver necessidade de um acompanhamento de tratamento físico, de medicação física. Se forem ver a constituição dos antidepressivos, vão lá ver uma substância que é fundamental e que está em deficiência no corpo, a serotonina ou a melatonina. Na constituição dos medicamentos, vem lá isto, os antidepressivos. Então pode haver necessidade, porque é um choque. Quer dizer, é entrar no nosso organismo aquele elemento que faz falta ou que está em deficiência no corpo. Então pode haver necessidade de haver um complemento, uma ajuda na parte farmacológica ao tratamento espiritual. Em uma ocasião, recebemos uma pessoa que veio lá, mas com certeza com problemas de buscar ajuda, e na sala estava um senhor, que até era médico, disse assim, bom, desculpe lá, mas a senhora tem que ir ao psiquiatra. Ela ficou assim muito assustada, não é? Quando se fala em psiquiatra, logo vai ficar assustada, alguns. E depois veio ter comigo e disse assim, olha, eu não sei o que é de fazer. Mas porquê? Eu fui ao psiquiatra, disse-me para vir aqui ao centro. Agora fui ao trabalho, e o senhor disse-me para ir ao psiquiatra, eu já não sei o que é de fazer. Porque o psiquiatra já tinha tentado tudo e não tinha tido resultados. E pensou, bom, isto é qualquer coisa dessa gente, vai lá e tal, vão lá que isto deve ser daí. Então é necessário que nós tenhamos esta consciência, não é? Para doenças físicas, medicação, para problemas espirituais, medicação. Jesus tem frases curiosíssimas, muito importantes. Curava e dizia assim, algumas vezes, vai, mas não contes a ninguém. E outras vezes, vai mostrar-te ao sacerdote. Paga ao templo aquilo que tens que pagar, que te manda a lei. Portanto, há aqui situações em que são espirituais e são físicas. Não contes a ninguém, era por causa de quê? Era espiritual. Mal de inveja, mal olhada, raiva, ódio e tal. São pensamentos. Como é que os espíritos agem sobre nós? Pelo pensamento. Pelo pensamento. A gente não tira nada de ninguém, não tira espíritos, não manda para aqui, nem manda para lá. O que nós precisamos de ensinar as pessoas é conduzirem-se de forma a manterem os espíritos à distância. Pelo comportamento, pela conduta, pela reforma íntima, pela vigilância sobre pensamentos, sobre sentimentos e sobre as ações. Isso é que Jesus nos aconselha a fazer. E nós nem sempre fazemos, não é? Muita gente só, hoje é dia da missa. É a missa, quer dizer, a missa lá na coisa, e a missa no centro espírita também há essa coisa. E então na missa vem, na minha outra missa, vai ali tudo com uma fé, com uma coisa, vai abrindo um olho de vez em quando para ver se alguém está a reparar e tal. Depois, quando vem da comunhão, lá vem a olhar, olha esta desavergonhada, vem de migriçaia, vem de coisa e tal, não sei o quê. Porque nós habituamos-nos a pensar que podemos fazer o que a gente quiser. 2 Ave Marias, 3 Padre Nossos, uma penitênciazita assim, nem que seja choruda, e está tudo passado.
Nós pensamos assim. Nós, não estou a falar nos espíritas, que já não temos que pensar assim de forma alguma. Precisamos de pensar de outra maneira. Mas às vezes é muito difícil, não é? Nós vimos uma trabalhadora há muitos anos que depois no meio do trabalho disse assim, olha, não há nada a fazer, mas abaixo de Deus na terra há esta senhora em Algés e tal, que é tiro e queda. Eu um dia apanhei essa conversa e o quê? Não pode trabalhar no centro. Ai não, claro que não. Abaixo de Deus na terra. E leva 400 contos, 300 contos, porque a gente sabe que é assim. Então, o tratamento pelo espiritismo verifica-se pelo retirar dos fluidos impuros. Eu chamo a isto limpeza espiritual. Mas também há quem chame limpeza psíquica. Reparem que Kardec nunca designou a mediunidade por psicofonia, nem por psicografia. Aquilo que vai no livro dos médiuns é médiuns falantes, e médiuns escreventes, e médiuns de pintura, e médiuns de música, e por aí fora. Quem é que colocou lá médiuns de psicografia, de psicofonia, de psico não sei o quê? Ele não foi. Nós vamos traduzir dos livros originais, do francês, não está lá isso. Falante está, escrevente está. Também há uns tratantes que não vem lá descrito, mas há uns médiuns tratantes, não é? Vem lá como mistificadores, mas pronto. Então, e pela transfusão de fluidos positivos ou puros, quer dizer, limpeza espiritual, não é? Retirar os fluidos impuros e transfusão de fluidos positivos. Puros é uma complicação que nenhum de nós tem, não é? Mas era uma meta que a gente devia, de facto, atingir. Em nenhuma circunstância se deve desaconselhar a visita do paciente ao médico. Não precisa nada ir ao médico, isto é espiritual. Nós recebemos uma vez um irmão de Braga, que foi a dizer assim, então o que é que o senhor tem? Muitos caroços no corpo todo. Então, mas... Não, e fui a um centro e disseram que não, que já era tudo espiritual. Aquilo devia ter uma porção de espíritos metidos no corpo. E ali enrolados, né? Que aqui não sai, daqui ninguém me tira. Quer dizer, por amor de Deus, não. As coisas têm que ser claras. Tem caroço, tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico, pode ser que seja intervencionado. Também conhecemos uma senhora que estava cheia de caroços, quando entrou na cirurgia, abriu e não tinha nada. Porque alguém que estava encostado lhe transmitia essa sensação. Quer dizer, quando, vamos supor, eu vou andar aqui com um cavalheiro atrás de mim com tuberculose. Se eu for tirar uma radiografia, um raio-x ou tórax, se o cavalheiro estiver atrás de mim, estiver assim agarrado, é agora e tal, que também vais apanhar, a máquina pode apanhar a mancha pulmonar que ele tem. Eu tenho um caso concreto até na família. Só que, para surpresa dos médicos, um mês depois, ao fazer nova radiografia, a mancha tinha passado do pulmão direito para o pulmão esquerdo. Surpresa, como é que isto acontece? Passa de um pulmão para o outro pulmão. O que acontecia, na visão espiritual, que lá está, é que, em vez de estar nas costas, passou para a frente. Quando passou para a frente, trocou de posição. A mancha que estava de um lado foi para o outro. E passado 2 meses, quando a entidade que estava foi doutrinada e se afastou, ficou curado, sem a legião de deformidade ou incapacidade para o serviço, que é muito importante. Até em nenhuma circunstância se deve desaconselhar. Olha, isto é importante. É curioso que eu vou contar uma história. Eu, quando fui operado no intestino, quando estávamos a fazer a epidural, eu não sabia como é que as senhoras recebiam esta coisa da epidural no parto. Eu disse assim, pronto, agora o médico perguntou-me, quer epidural? Eu não sei o que é que eu ia dizer. Então, se acha que dê epidural, dê lá epidural. Então deram-me epidural. E estávamos naquela conversa muito quentinhos, quando eu disse ao médico, olha, aproveitem, eu estava assim gordinho, não é? Façam uma lipoaspiração. O médico riu, pois está bem, não sei o quê e tal. Pronto, rimos todos. Mas o que é facto é que, passado 10 dias desta operação, tive lá a voltar para fazerem a lipoaspiração. Porque as aderências no intestino estavam contaminadas e tiveram que retirar tudo. Os espíritos são uns brincalhões, às vezes, não é? Aqui deu para brincar, façam a lipoaspiração e tal. Diz lá para fazerem a lipoaspiração. Riram-se que era para eu emagrecer. Não se tratava de emagrecer. Não se tratava de emagrecer. Então, a medicina, às vezes, também precisa saber destes pormenores, porque realmente, às vezes, pode acontecer, acontece sempre. Não, pode acontecer. Eu tenho um irmão que não aconteceu assim. Não. Mas nem todos os casos são iguais.
Passe magnético é a modalidade de socorro espiritual aplicada por imposição das mãos com recurso à intensa atividade do pensamento, projetando uma transfusão fluídica sobre o paciente. Não é ir com a... Né? Agora também já está na moda. Mascar chicletes, né? Né? E dar o passe. Porque há pessoas que não vão mascar chicletes, não vão comer azeitonas, também parece mal. Mas, com certeza que vão, olham para o lado a ver como é que o outro está. E o paciente olha assim para ver quando é que leva uma bofetada. E fica assim, afasta a cabeça. Quer dizer, a gente tem que ter a noção, tem que estar concentrado. Eu tinha uma irmã que dizia assim, eu dizia assim, tenha paciência, 5 minutos eu passo, eu só consigo dar um passo em 5 minutos. Olha, não dá nada. Ai, não dá. Não é possível. Porque nós não conseguimos estar concentrados 5 minutos, era uma maravilha. Se a gente conseguisse estar 5 minutos concentrado a dar um passo, era um espantoso, nem Jesus. Mas Jesus é Jesus, assim, eu estou dentro, sai. E estava dado um passo. Agora, a gente olha, depois vem outra ideia, depois volta a olhar, depois volta a vir outra ideia, depois volta a olhar, depois não dá nada. Então é preferível 30 segundos, mas dar 30 segundos, do que estar ali, esfrega, volta a esfregar, volta a esfregar, volta a esfregar, volta a esfregar, que ainda tira a pele e tudo. Portanto, tem que haver consciência das coisas. Tem que haver consciência das coisas. O passe, se for dado com fé e com o pensamento a projetar a energia, mas resulta. Mas resulta. E nós sabemos no endemoniado gadareno que Jesus, e tu quem és? Legião, sai. Ora, foram mais de 2.000 espíritos que saíram daquele homem. Segundo, rezam as crónicas, porque eram mais de 2.000 porcos que se precipitaram na água. Portanto, é esse treino mental que a gente tem que fazer. Tem esse treino que fazer. Às vezes a gente está a falar com uma pessoa muito perturbada e fala da espiritualidade, fala disto, fala. E quando fala está concentrado. Não é? Porque de repente está a falar de futebol. Então, para falar, está, e fala, e a pessoa fica melhor. Porquê? Fica melhor porque não há espírito que aguente. Eu estou no Brasil, estive lá há pouco tempo, que lá num determinado centro, quer dizer, ninguém lá ia ao centro, só ia, quer dizer, o segurança, não é? Que fazia a segurança. E um dia apareceu lá uma pessoa com uma grande perturbação. E ele sentou, vou fazer aqui uma prece e tal. Sentou na cadeira e ele incorporou. E ele contou pessoalmente ao grupo que lá fomos. E fez uma desobsessão notável. Sozinho. 3 horas a ler um livro de Chico Xavier. O espírito saiu de lá desarvorado, nunca mais apareceu na região. Ouvi 3 horas a ler, não há ninguém que aguente. Então pronto, foi uma desobsessão notável. Então é preciso, a gente às vezes, ter realmente esta noção. Concentração é fundamental. Então vamos ver aqui, passe magnético, transmissão de energia. A gente tem que ter a noção de que, de facto, as mãos podem radiar energia. Isto é um passe magnético. Diz assim, até onde é que estão os espíritos? Aqui é só o passista. Tem o seu campo de energia, com certeza, não é? Mas está a projetar a energia. Por acaso, neste caso, esta irmã estava a olhar a ver se ia levar uma bofetada, porque, pelos vistos, não recebeu nada, olha. A energia barrou, ficou ali barrada, não passou. Então a gente tem que dizer à pessoa, tem que fazer assim, para que aquela energia que ali estamos a ver vá na direção da pessoa e penetre-se o seu campo magnético e possa ajudar. Se não for assim, se a pessoa não souber, não vou dizer nada, senão fica a saber tanto como eu. Quer dizer, a gente tem que ensinar a pessoa como é que deve fazer. Aí há pessoas que depois põem-se a casa e fazem imitação. Mas isso é melhor às vezes fazer imitação a bem do que fazer lá umas algarviadas, fazer lá umas encruzilhadas e não sei o quê, e é uma tragédia completa, não é? Passe magnético, a fase de limpeza espiritual, eu volto aqui a referir que para mim é limpeza espiritual, embora eu continue muita gente a dizer que é psíquica, e é a limpeza das zonas por onde vão penetrar os fluidos. Quando a gente vai ao médico, não é? Dor de barriga, o médico pergunta, o que é que lhe dói? Daqui, da lá. O médico fica logo a saber, isto é vesícula. Não sabe. Manda fazer análises. E a gente vai andar ali 15 dias, enquanto as análises não chegam, será cancro, será isto, será aquilo, se calhar é grave, mas não sei o quê. Ao fim de 15 dias vem a análise, está tudo bem, não é nada. Está tudo bem, não é nada.
Mas ele pergunta primeiro. Há situações em que dá. Está um problema no estômago, dá um problema no fígado, dá um problema não sei onde, dá um problema não sei o quê. Mas certo, não sabe. Eu fui a uma ocasião diagnosticado um cancro no fígado, a mim, pessoalmente. Porquê? Porque nas análises dava alterações ao nível dos marcadores do fígado e a médica, que era médica de sangue, disse: é cancro. Entrou a família em pânico e tal. Quando fui direcionado para o especialista, que era um especialista do fígado, ele olhou as análises e disse: não, isto é fígado gordo. Porque as alterações inflamatórias que vêm indicadas no sangue podem dar cancro, mas pode ser apenas fígado gordo. A existência permanente dos triglicerídeos, ou triglicéridos, ou não sei o quê, ou colesterol, etc., em exagero. Que vão criando determinadas situações, determinadas alterações que o sangue acusa daquela maneira. Se for cancro, também acusa. Também acusa daquela maneira. Então tem que haver uma investigação muito grande sobre estas questões. Não é assim, é cancro, a pessoa não morre da doença, não morre da cura. Que era que devia o médico dar, era a cura. Ora, quem diz cancro já está tudo... Não é? Agora há muito essa... Eu consigo fazer quimioterapia, virar jovens, 20 e poucos anos, um desespero, cancro. Cancro de tudo e de nada. Cancro da pele, cancro daqui, cancro da colar. Muita gente jovem. Uma coisa impressionante. Há um medicamento muito bom para o cancro. Resolve a maior parte das situações. Evita a quimioterapia, mas é caro. Quando foi a hepatite C, lembram-se? Que houve aí uma campanha nacional por coitadinhos dos hepatite C, 5 mil doentes de hepatite C, e então lá se compraram os medicamentos para a hepatite C, e só não chegou a 200 que utilizaram o medicamento. Mas para o cancro também há, mas é muito melhor deixar morrer, porque no ano passado só morreram cerca de 25 mil pessoas com o cancro. Vejam que eram 25 mil doses de medicação cara. Mas não interessa, é melhor nem falar no assunto. Então, às vezes, a gente está um bocado distraída também neste aspecto. Então, nós chamamos limpeza espiritual. E a limpeza das zonas, como quem dá uma injeção, limpa também o sítio onde vai espetar a agulha. Nós vamos limpar os sítios para onde entra a energia, que chamam os chakras, e nós vamos chamar os centros de força, os centros de energia, os centros de força. Entra o que é bom e entra o que é mau. E entra por aqueles sítios aqueles locais que já ouviram, o coronário, o frontal, o laríngeo, o tal, o esplénico, o genésico, por aí dentro. Então é essa zona que, com o pensamento, não pode ser de outra maneira. Não adianta nada esfregar aqui no coração. Para tirar, para limpar esta zona de entrada de energia. Não adianta esfregar, tem que ser uma limpeza com a força mental. É poeira magnética que está a tapar essas zonas de entrada de energia. Também são as zonas que os médicos analisam, porque os médicos também receitam à zona, não é? E por isso é que muitas pessoas vão e recebem 2 antibióticos, mais não sei o quê, os 4 ou 5 medicamentos, porque chamam, e se quiserem consultar, vão ver isso, de largo espectro. Quer dizer, dão para muitas coisas, porque alguma pode ser que acerte. Agora estão a dizer que os antibióticos, o nosso organismo está-se a habituar a isso e há muitos que já não resultam, tem que haver novos antibióticos. Isto é para nós sabermos, não é? Só termos essa noção, porque é evidente, por exemplo, eu ao médico estou a tomar 5 medicamentos, não há dúvida nenhuma, não antibióticos, com certeza, mas noutras áreas a gente tem que tomar, não pode ser de outra maneira. Tem que tomar. Ai não, porque agora é espiritual. E de repente vem uma tromboflavite, vem uma trombose venosa, vem mais um AVC, que pode ser D, né? ABC, D, DED, que em inglês é tudo o que se usa hoje em inglês. Até um ABC, DED, e lá vai desta para pior, muitas vezes, não sabe o que acontece depois da morte. A gente também tem que dizer umas laranjas que é para não dormirem. Eu disse a uma pessoa que chegava ao trabalho, tomba, e a mulher, coitadita, ficava envergonhada, dizia, não, ele desdobra-se que é para ir ajudar no mundo espiritual. Um dia um mentor disse assim, mas nós aqui já temos trabalhadores que chegam, faltam aí. A pessoa depois subimos a saber que se deitava às 8 horas com as galinhas, que chegava àquela hora adormecia, porque era a hora habitual. Então, libertação perispiritual, zonas por onde vão penetrar os fluidos, chakras, os centros de força, que nós vemos por aqui, mais ou menos alinhados, mas não estão assim muito bem alinhados, não. É um bocadinho diferente daquele alinhamento. E depois temos aqui esta diferença entre aquilo que é o passo magnético, estão a ver? E aquilo que é o passo mediúnico.
deitando e misturando com as energias daquele que está encarnado e que vai transmitir. E nós temos que perceber que, muitas vezes, esta energia circula assim. Quando a pessoa está a fazer um trabalho em favor do próximo, também recebe. Mas esse fulano que disse essa conversa, não tinha a mínimo conhecimento disso. Mas era Francisco de Assis. É dando que se recebe. Mas a gente às vezes tem assim, hoje não posso. Hoje estou mal disposto. Quando podia dar e recebia também. Então, são estes pormenores que a gente tem que ir... e há outra coisa agora que é muito curiosa. Quando comecei, eu já andei 8 anos sem dar passos. Eu achava que não tinha capacidade para dar passos. Quem é que dava passos? Eram os médiuns. Porque era assim naqueles, já há 40 anos, vai fazer agora. Era assim, o médium dá passos. Os outros são uns totós, não têm nada para dar. Quando a gente sabe que todos somos médiuns. Mas nós podemos ter energia física, mas também somos espíritos. Portanto, também podemos dar energia espiritual. Então nós podemos dar o passo mediúnico, que é misturar a energia física com a energia espiritual. E quem pode? Todas as pessoas de boa vontade. Como é que eu comecei a dar passos? Muito simples. A minha mulher estava internada aqui, numa casa de saúde em Coimbra, e o Divaldo telefonou-me um dia, eu até era para ligar, e alguém me disse, liga ao Divaldo, veja lá e tal. E ele telefonou e disse, eu sei que você vai telefonar para mim, ou que ia telefonar para mim, mas eu vou para os Estados Unidos, e não vou estar. De maneira que era para dizer que a sua mulher precisa de passos. Eu pensei assim, pois precisa. Eu também sei que precisa, coitada, pois... Pois é, mas ela tem um problema. Mas qual é? Ela está internada na casa de saúde e não tem quem ela vá dar o passo. Essa agora? Não tem. Dá você. Eu nunca dei. Eu nunca dei passo. É a altura de começar. E depois ainda foi à minha mulher e disse, olha, eu vou-te dar o passo. O Divaldo disse para te dar. Mas eu não tenho nada para dar. O que é que eu te vou dar? Eu nunca tinha dado, não sabia. Dá lá e tal. Depois eu dava e ficava assim a olhar. Então... Estou bem e tal. Estás a fazer de conta, é só para uma coisa e tal. Não, estou bem. Não estou bem. Ela há pouco tempo deu uma mensagem a falar nesse assunto. Realmente eu pensava que não podia dar passos. Eu só podia falar, não é? Porque eu também sempre falei para os cotovelos, como estão a ver, não é? Não adianta nada só dizer, é preciso mostrar. Então eu falei sempre muito. Qualquer pessoa pode dar. Olha, não queriam que eu visse aqui esta coisa da carne. É uma coisa terrível. Qualquer pessoa pode dar passos, desde que possua conhecimentos para tal e capacidade para doar fluidos. Há aquelas pessoas que só querem receber. Eu não tenho para dar. Não, eu não quero. Porque eu tenho. Todos temos para dar alguma coisa. A falta de melhor é quem estiver disponível. É de quem estiver disponível. Eu resolvi um problema na Guiné, em cada 10 partos, 9 crianças morriam. Quando eu cheguei. E porquê é que morriam? Quando começava o parto, a cabeça sai primeiro, não é? E então o alívio. A mulher sentia um alívio e dobrava-se. Quando dobrava, estrangulava os filhos. E eu não era médico, não tinha lá parteiras, não nada disso, mas pus 4 soldados a fazer o parto. Um agarrava numa mão, outro agarrava noutra mão, um numa perna, outro agarrava noutra perna. Eu dizia, enquanto não sair a criança toda, não largam. E então ali estava, ela esperneava e a criança saía. Conseguimos que em cada 10 só morresse um. Coisas simples, mas simples que às vezes a gente pode fazer. Então há sempre situações em que nós podemos ser úteis. Sempre podemos ser úteis. Não há mais ninguém. Há pessoas que dizem assim, eu não sei doutrinar. Porque não quero. Se a gente for na rua e vir um acidentado caído na estrada, a gente chega lá, o que é que aconteceu, amigo? Caí e tal. Então dá-lhe alguma coisa, não se mexa. Espera aí que eu vou chamar o 112. Então não há um diálogo que a gente pode travar com a pessoa que está acidentada? Então não há um diálogo que a gente pode travar com o espírito? Às vezes as pessoas dizem, eu é que sei. Eu vi uma doutrinação aqui perto, aqui há muitos anos, em que o dirigente dizia assim, agora vem um espírito para eu doutrinar. Eu assisti na Assembleia e então o médium recebeu o espírito. E o espírito começou, porque eu, cale-se, que aqui quem doutrina sou eu.
E o espírito, mas eu sofro muito calo, já lhe disse, eu é que sei. E doutrinou, e doutrinou, e doutrinou. E o espírito, coitadito, depois que ele não podia abrir a boca, mandavam logo calar, chegou ao fim, sim, pronto, já está feita a doutrinação. Mas, já disse, já está concluída a doutrinação, não é mais nada. Agora vai ali para aquele canto, havia um canto assim com umas cadeiras e uma lâmpada assim no teto. Agora vai-se aquela luz que vai continuar a ser ajudado. É claro que as pessoas que não percebiam, coitadas, iam ali em busca de ajuda, ficavam assim, ai, aquela luz deve ter um poder especial, porque o espírito pegava ali iluminado. Bom, a gente tem que refletir, tem que raciocinar. É preciso? Eu tenho alguma coisa? Tenho. E querer dar. Então é possível que de facto a gente dê alguma coisa. Agora assim, é preciso ter cuidado com a alimentação. E nós só temos a mania de sermos nós, alguns, nem todos. Às vezes a pessoa vem com gases e tal, diz, não comi nada. Às vezes aquela chouriça beirã, agora coisa e tal. E assim, não comi nada. Mas a gente engana a quem? É que já temos uma senhora que diz assim, não, o meu marido não come e tal. Olha que come, não come não. Nem de propósito, a 3 metros, estava a comer uma lancheira, com mais não sei o quê, uma empada de galinha. E eu disse, olha ali. Ai, que eu não sabia. Pois claro, depois vai dormir. Há pessoas que dormem. Por isso é que, antigamente, à sexta-feira, se jejuava e não comia carne. Porquê? Porque ao sábado era o dia do Senhor. E os antigos diziam, que era o último dia, não é? Os antigos diziam que antes do dia do Senhor tínhamos que nos preparar para estar concentrados e levar o pensamento até Deus. Depois continuou sexta-feira, mas tudo perdeu o sentido porque passou a ser a missa ao domingo. Sexta-feira já não dava para o sábado. Mas isso eram outras conclusões que não vale a pena a gente estar agora a debruçar-se. Então a alimentação deve ser fraca, em carne, gorduras, condimentos e, genericamente, não ingerir pratos de digestão difícil. Por que é que os trabalhos são à noite? São à noite, porque à noite, com a ausência de luz, a nossa glândula pineal sintetiza a serotonina e a melatonina. E a melatonina é uma substância, um hormônio próprio para que nós entremos no processo de desdobramento. Quer dizer, quando nós vamos para dormir, não há luz solar, não é? E a gente apaga a luz, entra o cérebro a fabricar essa substância que é responsável pelo sono. Então o que é que isto tem a ver com a mediunidade? Tem, porque o médium tem que se estar descontraído para ceder a sua posição ao espírito que vai comunicar. E por isso é que é à noite. Não é? Mas há essas curiosas, essas médias, é de dia, de manhã até à noite e tal. Porque isto para mistificar não é preciso comer, deixar de comer, não é preciso ser de dia ou ser de noite, é preciso ganhar dinheiro. E portanto, quer dizer aí, então toda a gente faz de conta que é médium. Então é preciso ter cuidado com isto, não é? Cuidado com a alimentação. Estamos quase a acabar, não é? Cuidados especiais. Eu tinha 2 ou 3 indivíduos que antes do trabalho aquilo era maravilhoso. Eu já venho e tal. Então onde é que vai? Vou ali tomar um café com cheirinho. Quer dizer, no centro, no bar, não havia cheirinho, então ia tomar um café com cheirinho. Uma vez um fulano chegou atrasado, a gente chamou para o trabalho, chegou atrasado, então, fui ali beber um copo de tinto. Era beber um copo de tinto para receber o quê? Só branco, que era para ver se anulava o tinto. Então tóxicos mentais evitar, pensamentos impróprios, sentimentos negativos, tóxicos, isto é uma grande coisa, mais vale ir embora. Ouça. Tóxicos orgânicos, nomeadamente o álcool de qualquer natureza, fumo, entorpecentes, calmantes e antidepressivos. Mas eu tenho que tomar um antidepressivo às 9 horas. Está bem, mas se tomar às 11 não faz mal nenhum. Se tomar às 11 não faz mal nenhum. Há pessoas que põem uma banda elástica lá na barriga para emagrecer. Têm que comer muitas vezes. Bolas, mas vão dormir durante aquelas 3 ou 4 horas, não comem. Portanto, se comerem às 8, fizerem o trabalho espiritual, ajudarem o próximo, e comerem à meia-noite, não perdem nada, não vão morrer. Não vão desencarnar. Mas tem que comer muitas vezes. Mas com regra. Então é preciso que nós tenhamos esta consciência e dizer à pessoa, não deve. É a última vez que disse assim, e tem que tomar banho. É. Nós, antigamente, na tropa, os soldados tinham que ir de formatura para o banho. Porque havia quem só tomasse banho uma vez por ano, pela Páscoa da Ressurreição.
E então eram os soldados os outros que não aguentavam o cheiro, metiam-nos debaixo do chuveiro e davam-nos banho mesmo vestidos. E, aliás, em Espanha, na escola militar, na academia militar, iam de formatura. Os cadetes, com o 12º ano, iam de formatura para tomar banho, senão não tomavam. Porquê é que nos hospitais obrigam as pessoas a entrar de véspera? Porque têm que deixar de fumar, ou têm que não sei o quê, têm que ter cuidado com a alimentação e têm que tomar banho. Quando vão para a faca, não é? Para a cirurgia, têm que ir com o banho tomado. Então nós temos que ir às regras. Olha, vem tratar-se, vai tomar o passe, mas uma das condições é fazer a sua higiene. Ai, mas está-me a chamar porco. Não, porco é só quem não se lava. Senão não é porco, é limpo, não é? Então é estas questões que a gente tem que ter. Estamos quase a terminar, não é? É a transmissão de energias espirituais que fluem dos mensageiros do Cristo. Vejam ali, não é? E depois a passagem. Não sei se tenho aqui, penso que sim. Concentração e estabelecimento de sintonia com o guia. Havia um passista que dizia assim, acho que era médio. Não, eu prefiro incorporar. Eu disse, não me olha, isto é ignorância. É. Porque o passo é o momento em que o desenvolvimento da mediunidade se dá. Porque é o momento em que a doação de energia chama o guia para trabalhar em conjunto. E o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é nós conseguirmos dizer sim, sim, não, não. Senão andamos à batatada aí pela rua e vamos dar cara a um polícia e vamos para a cadeia. Então a gente diz assim, não. Mas eu preciso de ajuda. Daqui por 4 horas estou no centro, vai lá ter. Ao espírito, não é? Porque tem que ser logo? Não tem que ser logo, não pode ser logo assim, como eles pensam. Então tem que haver alguma educação. Então é um momento em que, de facto, nós temos o protetor e guia e também, agora nesta questão, a utilização da água fluídica ou fluidificada, também chamada magnetizada, porque é um momento em que nós damos o passo por fora e a água faz o trabalho por dentro. A água faz o trabalho por dentro. Desculpem lá, eu estou-lhes a demorar mais um bocadinho, mas eu prometo nos próximos anos não vir cá. Olha, é muito importante a gente perceber isto. Estamos a acabar mesmo. O sistema glandular, formado pela pineal, tiroide, baço, suprarrenais e fígado. Temos aqui assim, a pineal entra aqui na moleirinha, não é? Também fala na moleirinha, também chamado coronário, não é? Então aqui a pineal e ali para a frente o hipotálamo. Ponham a língua no chão da boca e vejam se apalpam lá o hipotálamo. Vejam e a hipófise. E a hipófise, vejam lá, não encontraram. Mas está ali, no cimo do céu da boca, por cima. Está aquela história ali que é a glândula pituitária ou hipófise. E por cima, na moleirinha, está a pineal. E não é por acaso que a projeção de energia se dá sobre o frontal, direto à hipófise, e sobre o coronário, direto à pineal. Exatamente aquele hipotálamo é o campo onde está a pineal e onde está a hipófise. E, portanto, a projeção de energia vertical ou ortogonal, quer dizer, na horizontal e na vertical, potencia a energia sobre aquela zona que são fundamentais, a pineal e a hipófise. E gostaria aqui só de chamar a atenção para esta imagem aqui. Jesus punha a mão assim. Quer dizer, não me lembro muito bem que eu naquela altura devia estar lá, bagabrás. Mas eu punha a mão assim. A mão em concha projeta a energia que nos sai das mãos, mas quando a gente faz concha, a energia concentra-se. É um princípio até do armamento militar, das cargas ocas, porque a energia concentra-se no meio e quando sai todos aqueles raios de energia que ali vemos, olha, sai dali, concentram-se mais. A gente faz em concha, concentram sobre a pineal e sobre a hipófise, que comandam todo o resto do organismo. Vemos aqui depois a tiroide, responsável por muita coisa do nosso organismo, particularmente o sistema metabólico e também o digestivo. Depois vemos ali, neste tiroide, as paratiroides, são umas coisinhas mais pequeninas que estão lá, que têm a sua função, não é? Têm a sua função. Antigamente, na América, arrancavam as amígdalas. As crianças nasciam, tiravam as amígdalas. Passados uns anos foi proibido. Porque se Deus tinha criado as amígdalas no nosso corpo, tinha que ter alguma função.
mas achavam que não, que só dava problemas respiratórios e tal, e então tiravam. Então vamos tendo a noção de que Deus não anda a brincar com essas coisas. Depois temos aqui esta coisa que não tem importância nenhuma, diziam que não tinha, que é o timo, não é? Está aqui sob o peito, olha, aqui sob o peito. É uma glândula pequenina, mas tem uma função fundamental em todo o organismo. Quando a gente tem um processo qualquer, vamos supor, dá uma cortadela, naquelas horas a seguir, o organismo reage lançando anticorpos na zona ferida. É aí que esta glândula, o timo, que está ali no peito, é aí que lança umas células na circulação chamadas linfónodos, que são células, são glutões, não é? Havia aqui há uns anos aí não é? Os glutões, que vão comer os vírus. Vão comer os vírus, vão atuar sobre os vírus. Ora, é uma célula uma glândula fundamental. E não tinha grande importância, aqui há uns anos atrás, não tinha importância nas crianças, depois começava a mirrar, e não fazia nada. Não, tem uma importância muito, muito grande. Quando a gente vai projetar energia, que tem a ver com o cardíaco, não é? Mas também tem a ver com a medula aqui, do tórax, que é onde mais fabricadas são as células sanguíneas, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então vejam como é importante a gente, quando projeta energia nesta zona, não vai dizer, olha, agora vou-lhe projetar aqui na zona das plaquetas. Olha, agora, não. Nós temos que ter a noção, quando vamos dar, assim não. E é melhor dar em todos, que assim não há ninguém que falhe, não é? Jesus punha assim a mão e está, e projetava, então nós não conseguimos ainda, estamos muito longe disso. Depois temos aqui as glândulas que estão aqui em cima dos rins, que são as suprarrenais, que têm também uma importância muito grande. Suprarrenais, que ficam, vejam só, ao nível do umbigo. Não vamos agora dizer à pessoa que dá ao passo. Levante lá a coisa para ver onde é que está o umbigo. Não vamos dizer isso, mas a gente tem que fazer mais ou menos a ideia de, na projeção de energia, naquela zona das glândulas suprarrenais. Depois está aqui atrás do estômago, não é? Do estômago está também o pâncreas e mais um bocadinho ao lado do fígado, que são órgãos fundamentais. Aliados a este aqui, não é? Este baço, que de facto tem também uma importância grande que está aqui nesta zona, um órgão. O baço faz o quê? Filtra as células mortas. Ou mata antes do tempo. Se matar antes do tempo o mau funcionamento, o que é que acontece? Nós vamos perder glóbulos vermelhos, vamos perder plaquetas, etc. E a gente vai fazer um exame e as plaquetas estão baixas, os glóbulos vermelhos estão baixos, e a pessoa anda com anemia, depois vira não sei quanto leucemia. Então a gente tem que ter a noção de que o baço é um órgão também muito importante de filtragem. Como é um órgão importante de filtragem, o fígado. E como é um órgão importante de filtragem, os rins. Vejam como as suprarrenais são importantes, que a gente sabe onde é que estão. Para quando vamos dar energia, não vamos agora com o checklist. Agora vou dar o pâncreas. E agora vou dar o fígado. Não, a gente já mecanizou e vai projetando aqueles centros de energia, essa força mental de amor, de auxílio, de ajuda. As glândulas, ou melhor, os neurónios fazem circular no organismo correntes elétrico-magnético-químicas, que depois vão por aqui fora, vêm pela coluna, projetam-se nos dedos. Portanto, são essas projeções de energia que no passo a gente vai dar. Vai dar. Mas a gente põe as mãos e os guias fazem o resto. Aulas também temos que fazer algum trabalho nisto. Depois, é claro, tem aqui outras glândulas importantes, como são os ovários e os testículos, que são, de facto, glândulas genéticas, glândulas da vida, e que precisam, de facto, de nós termos conhecimento, que também é por aí que entram muitas doenças, pelos órgãos genésicos ou pelos ovários e pelos testículos. Muitas doenças no foro sexual e que metem na cabeça das pessoas às vezes e dão obsessões tremendas, têm a ver com este centro de energia. Então, não temos nada que saber. Assim fazia Jesus. Desculpem lá o tempo que lhes roubei. Que Deus já nos abençoe.